Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos à aula de número 8 do curso de Programação Numérica em Octave. Até agora nós estudamos aspectos básicos do Octave, como fazer operações aritméticas e algébricas, declarar vetores e matrizes. Depois vimos como definir e fazer chamada de funções. E, finalmente, vimos como construir gráficos com diversos detalhes. Bem, pessoal, o próximo assunto, então, será nós aprendermos um método, e formas de achar raízes de funções e de equações no Octave, tá? Nós também vamos implementar alguns métodos numéricos, como, por exemplo, o método da biseção e o método de Newton-Raphson, tá? Que são métodos extremamente eficientes para determinar raízes de equações algébricas, raízes de funções. Muito bem. Se você já fez um curso de cálculo numérico, ótimo, você vai acompanhar tranquilamente essas aulas. Se você não fez um curso de cálculo numérico, não tem problema, tá? Você também conseguirá certamente acompanhar essas aulas, porque a gente vai fazendo passo a passo. Muito bem. Antes, pessoal, nesta aula eu gostaria de ainda não tratar desse assunto, tá? Eu gostaria nessa aula, de tratar de aspectos fundamentais do cálculo numérico. Gostaria de falar sobre representação de números no computador. Como que as máquinas digitais, em geral, representam números, tá certo? Como que é a representação numérica nas máquinas digitais? Nós vamos, então, precisar aí de conceitos como base, tá? A gente vai ter que relembrar aí a base binária e como converter da base decimal para a base binária e vice-versa. Vamos também ver aí a representação decimal, tá certo? A representação posicional e, finalmente, vamos estudar a aritmética de ponto flutuante. Vamos ver como representar números inteiros no sistema de ponto fixo e no sistema de ponto flutuante. E, por fim, vamos ver os conceitos de precisão de máquina e epsilon de máquina, tá ok? Bem, pessoal, tudo isso faz parte do cálculo numérico. Essas aulas, tá, que eu vou disponibilizar aqui no canal, elas não têm a pretensão de ser um curso completo de cálculo numérico, muito menos de análise numérica, tá? O cálculo numérico é uma ciência, é uma parte da matemática que estuda as técnicas para a solução aproximada de problemas físicos e matemáticos. Nós sabemos que os problemas no mundo real são representados por modelos cujas equações não têm solução analítica em geral. Então, nós precisamos aplicar métodos numéricos, tá ok? E as principais preocupações normalmente envolvem a exatidão e o desempenho, aliado ao aumento contínuo da capacidade da computação disponível. O desenvolvimento de métodos numéricos tornou a simulação computacional de problemas físicos e matemáticos uma prática usual nas mais diversas áreas científicas e tecnológicas. As simulações numéricas são constituídas de um arranjo de de esquemas, melhor dizendo, numéricos dedicados a resolver, tá, problemas específicos. Por exemplo, resolver equações algébricas, resolver sistemas de equações lineares, interpolar e ajustar dados, calcular derivadas integrais e resolver equações diferenciais ordinárias, que são aí os tópicos nossos de interesse, e os próximos que a gente vai estudar. Bem, nós vamos trabalhar com problemas que abordam aspectos teóricos, tá? E de utilização dos métodos estudados, bem como com problemas de interesses reais, na física e na engenharia. Bem, vamos então, pessoal, começar, tá? Relembrando aí algumas coisas que certamente vocês já devem saber, Primeiro vamos começar com coisas bastante básicas,
vamos primeiro ver o sistema de numeração, tá? E mudança de base. Então, a gente vai ver aqui nessa aula apenas as bases decimal e binária. Existem outras bases, vocês sabem disso. A base quaternária, a base octal, a base hexadecimal, tá certo? Mas a gente vai ver apenas aqui duas bases em especial. Bem, a gente vai iniciar então sobre a representação posicional e vamos enfatizar a representação de números com quantidade finita de dígitos, tá? Mais especificamente as representações de números inteiros, ponto fixo e de ponto flutuante em computadores. Vamos ver cada uma dessas coisas, tá bom? E a representação de números e a aritmética em computadores levam aos chamados erros de arredondamento e de truncamento, e a gente tem que saber lidar com isso, tá ok? Talvez no final dessa aula eu consiga ainda falar um pouco sobre esses erros de arredondamento e de truncamento. Bem, pessoal, com relação ao sistema de numeração decimal, a gente utiliza, esse sistema para representar números. E esse é um sistema de numeração posicional, onde a posição do dígito indica a potência de 10 que o dígito representa. Por exemplo, o número 293, 293, ele pode ser decomposto, isso desde os tempos da escola a gente sabe fazer isso, duas centenas, 9 dezenas e 3 unidades. Então é 200 mais 90 mais 3. A centena a gente sabe que é 10 ao quadrado, é 100. A dezena é 10, 10 elevado a 1, e a unidade é 1, que é 10 elevado a 0. Então, o número 293, nós escrevemos ele num sistema de base 10. A base aqui é 10, os dígitos aqui, 2, 9 e 3, e os expoentes estão aqui. Os expoentes indicam a posição, pessoal, a posição dos dígitos, tá certo? Então, esse 0 é a posição do número 3, a gente sempre lê da direita para a esquerda, tá bom? Direita para a esquerda. Então, 3 está na posição 0, o 9 está na posição 1 e o 2 está na posição 2, tá bom? O sistema de numeração posicional também pode ser usado com outras bases, tá? E aqui a gente já tem uma definição, sistema de numeração de base B. Dado um número natural b maior do que 1 e o conjunto de símbolos, tá certo? Mais ou menos, depois 0, depois 1, depois 2, até b menos 1. Esse 1 aqui não é um expoente, tá? É uma nota apenas. A sequência de símbolos, olha só, a gente tem aqui uma sequência de símbolos, dn, dn menos 1, que são os dígitos, pessoal. Então, nós temos aqui n dígitos, ou melhor, n mais 1 dígitos, porque tem o d0 também, antes da vírgula, e a gente também tem dígitos depois da vírgula, se o número em geral for um número aí com parte não inteira, D-1, D-2, representa um número positivo. Então, essa sequência de símbolos, vai representar o número dn, b elevado a n, mais dn menos 1, b elevado a n menos 1, mais etc., até o dígito d0 vezes b elevado a 0, onde b é a base, tá bom? Esse b aqui é exatamente a base, d menos 1, b, base elevado a menos 1, mais o dígito na posição menos 2, vezes a base elevada a menos 2, mais etc. Então, é exatamente isso que nós fizemos aqui em cima, com o número 293. Tá certo? Bem tranquilo isso. B é a base e esse N, que são os expoentes, indica a posição do meu dígito aqui nessa sequência, tá? Bem, antes da vírgula, a gente então começa da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, e depois da vírgula, a gente vai começar sempre da esquerda para a direita. Então, esse aqui é o primeiro, menos 1, depois esse aqui é o segundo, menos 2, e assim por diante. Para representar números negativos, usamos o símbolo de menos à esquerda do número, tá bom? Aí, pessoal, vamos ver um exemplo. Então, a gente vai ver agora, vamos falar do sistema binário, que é o sistema que os computadores usam, que eles entendem, e as máquinas digitais em geral.
O sistema de numeração com base 2, então, ele é chamado de binário, e os algarismos binários são conhecidos como bits, né? Bit vem do inglês binary digit, tá? Um bit ele pode assumir dois valores distintos, 0 ou 1, tá ok? Então, no computador, o 0, né, ou 1 são os únicos bits possíveis, tá? 0 aí seria o estado, sei lá, ligado, né, e 1 seria o estado desligado, né, ou vice-versa, tá? Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de um número em binário, tá? 1001,101. Então, isso aqui está na base binária, base 2. E como que a gente faz para escrever esse número binário em número decimal? Então, é a mesma coisa, a gente usa a nossa definição aqui, tá? Eu tenho uma sequência de símbolos, a minha base é 2, então eu pego, olha só, antes da vírgula, vamos lá, a gente olha da direita para a esquerda, então o primeiro aqui é o dígito 1, tá certo, pessoal? Esse dígito 1, ele está na posição, qual posição? Na posição 0, olha só, ele é o D0, ele é o dígito 0. Então, o 1 vezes 2, que é a base elevado a 0, está aqui. Depois, o próximo é o 0. Então, a gente tem aqui 0 vezes a base, que é 2, elevado a 1, porque esse 0 está na posição 1. Esse outro 0 está na posição 2. Então, ele vai ser escrito como 0 vezes 2 elevado a 2. E, finalmente, esse 1, ele está na posição 3, de acordo com a definição, é 1 vezes 2 ao cubo, tá? E a gente também tem a parte não inteira. Na parte não inteira, a gente conta, né? Começa a contar a posição da esquerda para a direita. Então, esse 1 aqui, depois da vírgula, está na posição menos 1, esse 0 está na posição menos 2 e esse 1 está na posição menos 3. Então, a gente faz 1 vezes a base elevado a menos 1, mais 0 vezes 2 elevado a menos 2, mais 1 vezes 2 a menos 3. Então, o pessoal fazendo essa continha, né? 2 ao cubo é 8, 1 vezes 1, 8 é 8, tá aqui. Aqui dá 0, aqui dá 0. 2 elevado a 0 é 1, vezes 1 dá 1. 2 a menos 1 é 1 sobre 2, que é meio, vezes 1 dá 0,5. Aqui dá 0. E aqui fica, né, 2 a menos 3 é 1 sobre 2 dá 3, 1 sobre 8, que é 0,125, vezes 1, 0,125. Somando tudo isso, nós temos 9,625. Então, o número 1001,101 em binário, ele equivale ao número 9,625 no sistema decimal, tá bom? Bastante tranquilo isso. Aqui, olha, nós temos um comando lá no Octave, pessoal, para vocês pegarem qualquer número binário e transformar em número decimal. O comando é esse aqui, é bin2dec, tá? Então, vamos fazer esse comando aqui para esse número aqui, ó, 1001, e confirmar que é, de fato, o número 9, tá? Eu vou abrir aqui, então, o Octave. Deixa eu dar o CLC aqui. Então, eu vou fazer o meu comando, né, de binário para decimal, tá? bin2dec. E aí, entre parênteses, aspas simples, eu escrevo o número, tá certo? O número que eu quero representar é o seguinte. É o número 1001, tá? Esse número aqui. Qualquer número que você quiser representar, basta usar esse comando. Então, 1001 é o número 9 no sistema de base 10. Tá ok, pessoal? Então, anotem aí esse comando para vocês não esquecerem. Muito bem. Existem outros comandos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é da base hexadecimal, tá? Para a base decimal. A gente não vai ver aqui a base hexadecimal, tá? A base octal, a base quaternária, enfim. Essas outras bases a gente não vai estudar aqui. Muito bem. Antes da gente falar sobre essa notação científica normalizada, vamos ver, pessoal, como que a gente pode representar um número da notação decimal para a notação binária, tá? Então, até agora a gente viu aí como fazer do binário para o decimal, tá? E agora, se eu quiser, por exemplo, escrever um número, né, na base decimal, eu vou abrir aqui o meu whiteboard
whiteboard e vou escrever aqui, digamos que eu tenho o número 0,2, tá? Esse número está na base decimal e eu quero escrever esse número na base binária. Então, que número é esse na base binária, né? Existe um algoritmo bastante simples, tá, para você fazer isso, que é o seguinte: você vai pegar o número, então, que você tem, né, de interesse, 0,2, e você vai multiplicá-lo pela base, pessoal. A base é 2. Então, se eu fizer aqui 0,2 vezes 2, eu tenho 0,4, né? Perdão aqui pela letra, tá? A letra não vai ficar muito legal. Depois a gente vai pegar, então, esse número, 0,4, né? Então, o 0,4 ele tem uma parte inteira e a parte não inteira. A parte inteira, pessoal, é 0, tá? Você vai guardar a parte inteira, tá certo? E você vai pegar, então, 0,4 e vai multiplicar por 2 novamente. Isso dá 0,8. Novamente, você pega a parte inteira aqui, que é 0, e guarda. Agora você vai pegar o seu número obtido, 0,8, e vai multiplicá-lo novamente por 2, que é a base binária. Isso dá 1,6. Novamente, você vai pegar a parte inteira, agora é 1. Então, vocês estão reparando aqui, a parte inteira ou ela vai ser 0 ou ela vai ser 1. E você vai guardar, vai reservar essa parte. Pegamos agora o 1,6. Perdão, 1,6 não. O 0,6, que é a parte não inteira, pessoal. Tá? Sempre a parte não inteira. 0,6. E multiplicamos por 2, novamente. Isso dá 1,2. Novamente, guardamos a parte inteira, aqui que é 1, e vamos pegar a parte não inteira, que é 0,2, e multiplicamos por 2. 0,2 vezes 2, ora, essa operação aqui nós já fizemos. A máquina já fez. Ela é a primeira operação. Então, você vai repetir, né, pessoal, tudo isso aqui, tá? E aí, então, como que você vai escrever esse 0,2 na base binária? Ora, ele vai ser constituído pelos seguintes dígitos: 0, vírgula, esse primeiro 0, vírgula, é esse 0 aqui, ó, tá? E os outros dígitos serão os dígitos da parte inteira desses números, lidos aqui, ó, de cima para baixo, tá ok? Então, aqui, o primeiro dígito aqui é 0, esse segundo dígito é 0, esse terceiro dígito é 1, e esse quarto dígito aqui é 1. Mas aí o pessoal começa a repetir novamente. Vai repetir novamente. Então, 0, né? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Como essa parte aqui, 0, 0, 1, fica repetindo, eu vou colocar um traço aqui em cima para dizer que ela vai repetir. Isso na máquina, a máquina não vai repetir isso infinitamente, claro, ela vai repetir até a máquina chegar ao seu limite, né? Então, isso aí é um valor aproximado, pessoal. 0,2 na base 10 é o exato e isso aqui é aproximado. Então, isso aqui já gera um erro, né, nos cálculos do computador. Um desses erros é exatamente esse erro de conversão de bases. Tá ok? Então, é bastante interessante. Esse aí é o algoritmo, tá, básico, para você, então, transformar o número de binário, aliás, da base decimal, nesse caso, para a base binária, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo, só que agora a gente vai pegar um número aqui maior do que 1. Vamos pegar o número 42,125. Tá? Então, esse número aqui, ele está escrito na base decimal e eu quero agora escrevê-lo na base binária. Na base binária. A base de zeros e uns, né? Que são os nossos bits.
Muito bem, quando o número é maior do que 1, você vai agora dividir pela base. Você vai dividir por 2. Aqui, como o número era menor do que 1, eu multipliquei pela base. Como aqui 42,125 é maior do que 1, eu vou então pegar a parte inicialmente inteira, tá? Do número 42 e vou dividir por 2. Vou ficar dividindo por 2, pessoal. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou dividir 42 por 2, tá? Vai dar 21. Então, olha só. 2 vezes 21 dá quanto? Dá 42. E qual que é o resto dessa divisão? O resto dessa divisão é 0, né? Não tem resto. Então, o primeiro dígito aqui, já vimos, vai ser 0. Tá ok? Depois, nós vamos pegar esse 21 e vamos dividi-lo por 2. Né? 21 dividido por 2, eu tenho um resultado 10 e um resto 1. Porque 10 vezes 2 dá 20. 20 mais 1, 21. Tá? Então, o segundo dígito aqui, pessoal, olha só, é 1, né? Depois eu faço a mesma coisa. Eu pego 10, divido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E qual que é o resto dessa divisão? 0. Depois, novamente, eu pego 5, divido por 2. Vai dar 2. E o resto 1. Porque 2 vezes 2 é 4, com o resto 1, 5. Então, olha só, pessoal, nós chegamos, né, ao 2, agora novamente, você pega esse 2 e divide por 2, então você chegou no 1, né, que é um bit, tá certo? E 1 vezes 2 é 2, e qual que é o resto? É 0. Tá ok? Muito bem, então chegamos aqui nos bits, né? Que é o 1 e o 0, tá? Então, você vai parar aqui. E aí, para você ler, então, em binário, né, desse número aqui, 42, você vai ler nessa ordem. Você vai pegar esse 1, tá certo? E vai ler, a partir desse 1, esses números aqui, ó, de baixo para cima, tá? Então, a sequência em binário do 42, só do 42, pessoal, vamos colocar aqui. Então, vai ser 1, aí o próximo aqui é 0, porque isso aqui, o 1 é um binário, né? Então, eu começo daqui. Então, 1, 0, 1, então 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Tá ok? E agora nós temos a parte não inteira, né? Que é esse 0,125. Então aqui vai ter uma vírgula e a gente vai ter o binário referente à parte não inteira, que eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Então agora a gente vai pegar o 0,125 e a mesma coisa desse primeiro caso que nós fizemos. Vamos multiplicar por 2. Então, 0,125 vezes 2 dá 0,250. Tá certo? Então, olha só. O primeiro dígito aqui vai ser o 0, né? Depois eu pego 0,250 e multiplico por 2, novamente, que é a base. Isso dá 0,500. Então, o segundo dígito aqui binário, né, da parte não inteira, vai ser 0 novamente. Porque eu vou ler, né, nesse caso, de cima para baixo. Aqui, né, quando o número é maior do que 1, é de baixo para cima, tá? E agora eu vou pegar esse 0,5, né, ou 0,500. E vou multiplicá-lo por 2 novamente, resultando em 1, tá? 1, então, né, 0, 0. Então, olha só, cheguei aí no 1, né, que é um bit, tá certo? E aí os dígitos, pessoal, então vão ser o 0,
tá? Da parte inteira sempre, né? O 0 novamente e aqui o 1. Então, para terminar, a gente vai ter, então, 0, 0, 1, tá? 0, 0, 1. Então, tá aí o número 42, tá? 42,125 escrito em código binário, né? Na notação da base binária. Então, eu revisei com vocês, né? Eu revisei aí para vocês, refresquei a memória daqueles que já sabiam, a conversão da base decimal para a base binária e também a gente viu da base binária para a base decimal. Ok? Então, bastante interessante esse algoritmo, tá? Treinem aí em casa. E agora nós vamos continuar aqui na nossa apresentação de PowerPoint. Eu vou falar agora, pessoal, com vocês sobre a notação científica e a notação normalizada, tá bom? Então, também são dois conceitos aí importantes. Bem, olha só, então o sistema posicional usual é um número x na base B, ele é representado por isso aqui, né? Então, mais ou menos, isso aqui é o símbolo, é um sinal, tá certo? Pode ser mais ou pode ser menos. Aí nós temos os dígitos, né, da parte inteira e os dígitos da parte não inteira. DN diferente 0, né, um dígito aí pertence então a esse conjunto, 0, 1 até B menos 1, tá? Que é a base menos 1, é o dígito da iésima posição. Alternativamente, é costumeiro usarmos a notação científica. A notação científica, nós temos aí o sinal, mais ou menos, uma mantiça, tá? Esse M aqui, pessoal, ele é chamado de mantiça, tá? E que está escrito na base B, vezes a minha base B elevado a E. E é o expoente, tá bom? O expoente de x. E essa mantiça aí, ela é, então, esses dígitos, né? É dm, dm-1, d0, vírgula, d-1, d-2, d-3, etc. Então, vamos ver um exemplo. Nós temos aqui o número 602,2141. Como que a gente escreve esse número na notação científica? Tá certo? Então, isso já nos tempos de escola também nós já estudamos, né, a representação em notação científica. Então, esse número aqui, ele está multiplicado por 1, na verdade, né, que é 10 elevado a 0, tá? E a vírgula, pessoal, então eu vou deslocar ela uma casa, tá? Aqui para a esquerda, então ficou 60,22141, e aí o expoente aumenta mais 1. E se eu deslocar mais uma casa, né, para a esquerda, fica 6,022141 vezes 10 ao quadrado. E mais uma casa, né, 0,6022141 vezes 10 ao cubo. Então, esse número está em notação científica, tá? Cuidado para não confundir com a notação normalizada, que é aquela em que a mantiça, né, ela é um número que está entre 1 e 10, que é o que geralmente a gente aprende na escola, né? Mas, na verdade, o que a gente aprende na escola é a notação científica normalizada, tá? Olha, a gente tem um outro exemplo aqui, um número na base binária, 1010,10. Na notação científica, esse número ele é escrito como? Então, olha só. A base aqui, pessoal, é 2, tá certo? Então, o expoente aqui, ó, né, é 2. E eu desloquei a vírgula duas casas para a esquerda, tá? Então, ficou 10,1010 vezes 2 elevado a 2. Então, observamos que um número ele pode ser representado de várias formas, equivalentes em notação científica. Para a gente ter uma representação única, nós introduzimos então o conceito de notação científica normalizada, pessoal, ou simplesmente notação normalizada, que é quando o número está escrito nessa forma, menos 1 elevado a s, vezes a mantiça, né, na base B, vezes a base B elevado ao expoente E.
Então, a mantissa é o conjunto de dígitos, é o dígito 0, dígitos menos 1, menos 2, menos 3, etc., na base B. O dígito D0 ele não pode ser igual a 0, tá bom? Esse 34 é uma nota de rodapé, não é um expoente. Esse S, ele é o sinal, tá certo? Ele é 0 para sinal positivo e 1, né, claro, para sinal negativo. Então, IE é o expoente, pessoal. Vamos ver alguns exemplos aqui. O número, então, que nós vimos já, 602,2141, em notação normalizada, ele vai ser representado, portanto, por 6,022141 vezes 10 ao quadrado, tá? Aqui anteriormente nós tínhamos representado ele de de 3 formas diferentes. E na notação normalizada é esta que aqui está, 6,02, tá bom? Então você tem aqui o número, né, inteiro, né, a parte inteira da mantissa, ela é sempre um número que está entre 1 e 10. Ela é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Aqui nós temos um número binário, 1010,10 na base 2. Em notação normalizada, ele é, então, 1,01010 vezes 2 elevado a 3. Aqui a base binária é a base 2. Muito bem, pessoal. No Octave, vamos lá, vamos para o Octave. Nós podemos controlar a impressão de números, tá bom? Nessas formas aí que nós vimos. Tanto na representação decimal, tá? Quanto na notação normalizada, tá? Então, a gente pode utilizar aqui o comando printf. Digamos que eu tenho o número π. Eu quero imprimir na tela o número π, tanto na notação decimal, né, em ponto flutuante, digamos aí com 6 dígitos, quanto na notação científica normalizada. Então, simplesmente eu faço, né, eu chamo a minha função printf, entre parênteses, do aspas simples. Aí eu coloco, então, o símbolo de porcentagem. Como eu quero que ele imprima com 6 dígitos, então, um dígito na parte inteira, né? E 5 dígitos após a vírgula, tá bom? Então, 1.5. Aí vai ser uma variável, como eu quero que ele imprima na forma decimal. Então, eu quero representá-lo em ponto flutuante, tá? Decimal, eu uso a letra F para dizer que é uma variável em ponto flutuante. Barra invertida N, pessoal, para dar um espaço, né? Fecho a aspa simples e aí eu coloco o número que eu quero representar. Digamos que eu queira colocar menos π, tá bom? Então, dando Enter, você vê aí que ele escreve o número menos 3,14159, né? Com 6 dígitos na notação decimal. Como que eu faço para imprimir aqui no Octave em notação científica, tá bom? Normalizada. Nós já vimos um pouquinho disso na aula de gráficos. Se eu não me engano, na última aula sobre gráficos, eu mostrei para vocês, né, alguns comandos para deixar os números, os valores dos eixos em notação científica, tanto na forma E quanto com a base 10. Então aqui a gente vai fazer printf, função printf, entre parênteses, aspas simples, símbolo de porcentagem, 1.5, novamente, eu quero 6 dígitos, e aí eu coloco a letra E, tá? Porque ele vai deixar na notação normalizada, tá bom? Barra invertida N, fecho parênteses, e aí eu coloco menos π, né, que é o número que eu quero que ele imprima aqui na tela, na janela de comandos. Olha só, ele deixou esse número, né, o número π, novamente, é o mesmo número, só que agora está escrito em notação normalizada, tá bom, pessoal? 3,14159 E0, né? Esse E0 significa 10 elevado a 0, né? Todo número elevado a 0 é 1, então, de fato, nós temos aqui o número π. Então, no primeiro caso, temos a representação em ponto flutuante, decimal, com 6 dígitos, do número menos π, e no segundo caso, temos a representação na notação normalizada, tá bom, pessoal? Então, voltemos aqui para a nossa apresentação no PowerPoint. E agora, nós vamos falar um pouco sobre representação decimal finita, tá ok? Nos computadores,
é usual representarmos números, então, usando uma quantidade de dígitos finita. É claro, a quantidade a ser usada normalmente depende da precisão com que os cálculos são feitos. Por exemplo, quando restringimos, a representação ao número finito de dígitos, o que acontece? Muitos números não podem ser representados de forma exata. Por exemplo, dízimas infinitas, como o número 1/3, tá certo? Números irracionais, como raiz de 2, o π. O computador nunca consegue representar o número exato, porque a capacidade é finita e a representação vai ser finita desses números. E esse fenômeno, então, nos leva aos conceitos de números de dígitos significativos, pessoal, e de arredondamento, tá ok? Então, vamos começar aqui com uma definição, que é a de números de dígitos significativos. Então, um número decimal, ele escrito nessa forma, então, mais ou menos, o dígito D0, vírgula D-1, D-I menos 1, D-I, até o dígito D-I menos 1, menos N menos 1, vezes 10 elevado a 0, é dito ter N dígitos significativos quando algum dígito aqui, pessoal, DJ, tá? Ele for nulo, ele for zero. Para J maior ou igual a menos I, porque aqui esses I são os negativos, então menos I, e J menor ou igual até esse menos I menos N menos 1, tá ok? Esse último dígito aqui. Por exemplo, é bastante simples isso. O número 0,06021100, vezes 10 elevado a 3. Ele tem quantos dígitos significativos? Zeros à esquerda não são significativos. Esses zeros aqui também não são significativos. A gente vai ter apenas o 6, o 2, o 0, o 2 e o 1. Então, a gente vai ter 4 dígitos, pessoal, significativos. Tá ok? Então, é bastante simples, esses conceitos, esse conceito de número de dígitos significativos. E agora, eu vou mostrar para vocês que o computador ele usa técnicas de arredondamento, e de truncamento para representar números, tá certo? Digamos que eu tenho aqui, eu tenho um número, vamos colocar aqui o número, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui, pessoal. Vamos supor que eu tenho aqui o número 1,49. Vamos pegar alguns exemplos. Aqui, 1,49. Então, muito bem. 1,49, bem, o computador vai representar tranquilamente esse número. Se você fizer o arredondamento desse número por proximidade, então ele vai fazer o quê? Ele vai arredondar esse número real para o número inteiro. Então, se eu quiser arredondar esse número para o número inteiro, o computador vai simplesmente arredondá-lo para 1. Tá certo? Agora, se eu tiver o número 1,50, 1,50, se eu quiser arredondá-lo para o inteiro, ele vai ser arredondado para o inteiro, número 2. Existe uma regra, Quando o dígito aqui é maior ou igual a 5, você arredonda o anterior para mais uma unidade. E aqui, por que aqui ficou 1? Porque aqui é 4, E 4 é menor do que 5, então o 1 permanece como 1, tá? Se eu tiver lá 2,5, ou 2,50, esse número, se você arredondá-lo para inteiro, ele vai ser arredondado para o inteiro 3. Tá ok? Então, bastante simples, a questão do arredondamento. Truncamento, pessoal, já é o seguinte. O truncamento é você desprezar um certo número de casas decimais. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o número 1,49. Se eu fizer o truncamento e quiser representar esse número com 2 casas decimais, o que eu faço? Simplesmente eu considero o 1 e o 4 e vou jogar o 9. Então, o 9 eu jogo, e aí por truncamento, esse número ficará como 1,4. Tá ok? Digamos que eu tenha lá o número 2,4.
6, 7, 9. Vamos representá-lo esse número com duas casas após a vírgula, mas por truncamento. Então, considero simplesmente o 6 e o 7 e jogo esse 9 fora. Tá? Então, o número será, por truncamento, né, 2,67. Tá ok? Então, essa é a diferença básica entre arredondamento e o truncamento. Tá bom? Muito bem. Vamos, pessoal, fazer o seguinte. Vamos fazer os comandos de arredondamento e de truncamento aqui no Octave. Tá? Eu vou mostrar para vocês, então, de forma bastante rápida. Primeira coisa, nós já vimos o comando de arredondamento na aula, se eu não me engano, número 1. Tá? Nós vimos o comando round, que arredonda um certo número. Então, digamos que eu tenha lá o número 1,49. Que no Octave eu escrevo como 1,49. Dando o comando round, você vai observar que ele vai arredondar esse número para 1. Né? Por que ele arredondou para 1? Porque o 4 aqui, ele é menor do que 5, então ele mantém a parte inteira igual a 1. Tá bom? Vamos agora fazer a mesma coisa, round, só que para o número 1,5, 1,50. Ele já arredonda esse número para 2. Tá ok? Vamos fazer mais um exemplo. Round, vamos pegar o número 2,50. 2,50 ele também arredonda para 3, tá? Agora, pessoal, vamos obter a representação de um número aí por truncamento, tá bom? Digamos que eu tenha o número, sei lá, menos 0,675 e quero simplesmente fazer o truncamento, né, desse número e representá-lo aqui. Então, eu posso usar a função fprintf e aí, entre aspas, aqui eu vou colocar entre aspas duplas, então, porcento, símbolo de porcento. Digamos que eu queira aí representar 3 dígitos, né? Então, eu vou colocar 1.2. Esse ponto 2 é 2 algarismos, 2 dígitos após a vírgula. F, uma variável de flutuante, para representar o número real. E aí, barra invertida N, só para dar um espaço. Fecho aspas duplas. E aí, pessoal, eu uso, então, o parâmetro, né, o comando ceio, que também nós já vimos na aula número 1. E aí, ceio, e aí o número que eu quero representar, né, por truncamento. Então, menos 0,675. Como aqui eu pedi para ele colocar duas casas após a vírgula, o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai representar o número 6, 7 e vai jogar o 5, tá ok? E aí, aqui eu coloco vezes 1, porque eu quero colocar na notação decimal, né? Então, eu coloco simplesmente aqui 1 E2, tá? Esse 1 E2, e aí fecho parênteses, e aí barra vamos colocar aqui a barra normal, né? 1 E2. Tá? Vamos fazer esse comando. Vou fechar o parênteses e dar o Enter. E ele vai imprimir para mim o número menos 0,67. Então, observe aqui que ele fez o truncamento. Né? Ele representou o 6 e o 7 e jogou o 5 fora. Tá bom? Bem, e nós também podemos fazer o contrário. Nós podemos converter um barramento, né? Um registro binário, para o número em decimal. E aí a gente faz o comando bitpack. Entre parênteses, nós colocamos o parâmetro logical. E aí, entre parênteses, você vai colocar o seu barramento, seu registro, né? A sequência de binários entre colchetes. Então, 1, que é o número 3. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fecho colchetes, fecho parênteses, vírgula. E aí eu preciso pedir, né, para que ele
informar para ele que é um registro de 8 bits, né? Então, int 8, fecho aspas, fecho parênteses, dou enter, pessoal, e ele me retorna o número 3, tá? Então, o número 3 é essa sequência aqui, cuidando, né, que aqui ele mostra o contrário, tá? Esse bit mais à esquerda é o coeficiente de 2 elevado a 0, enquanto que o bit mais à direita é o coeficiente de menos 2 elevado a 7, nesse caso, né? Que aqui é o dígito 0, esse aqui é o dígito na posição 7, tá? Então tem que tomar cuidado com essa inversão aí na ordem, tá certo? Muito bem, vamos agora falar sobre o sistema de ponto fixo, pessoal. O sistema de ponto fixo, ele representa as partes inteira e fracionária do número com uma quantidade fixa de dígitos, tá? E aqui eu vou dar um exemplo. No computador, por exemplo, de 32 bits, né, que usa o sistema de ponto fixo, então nós temos o registro, tá? Isso significa que nós temos um barramento aqui com 32 dígitos, tá? Desde o dígito na posição 31 até o dígito na posição 0, ele pode representar o número. Aí, qual número? Olha só, menos 1 elevado ao dígito 31. Esse dígito 31 é o sinal, tá? Então, se ele for 1, né, vai ser negativo, e se for 0, vai ser positivo o número. Aí eu tenho, então, de fato, aqui a sequência dos meus dígitos, né, da mantissa, se o sinal for representado por um dígito. Observe que, nesse caso, o 0 possui duas representações, aquilo que eu falei. Como ele não tem sinal, ou pode começar com 1, ou pode começar com 0, né? Tanto faz. E aqui a gente tem 32 bits, tá bom? 32 dígitos. Nós também podemos ter, esse número, tá? Que tem 14, né, dígitos aqui, menos o dígito 31, vezes 2 elevado a 15, menos 2 a menos 16, mais aí a parte fracionária, 0, e aí, pessoal, dígito 15, 14 até o dígito 0. Se o sinal do número estiver representado melhor, por uma implementação em complemento de 1, tá? E o 1, aliás, o 0, ele também, aqui nesse caso, possui duas representações possíveis, ou tudo 1 ou tudo 0, tá? E pode ser esse número aqui, né? A mesma coisa aqui, dígito 31, né? Tá na posição 15, tá bom? Mas a parte fracionária, 0, dígito 15 até o dígito 0, se o sinal do número estiver representado por uma implementação em complemento de 2, tá? Na verdade, esse sistema de ponto fixo, ele não é muito interessante, tá? Não é muito usado. Os 16 dígitos aqui, eles são usados para representar, né, a parte fracionária desse número. 15 dígitos, pessoal, são usados, né, para representar a parte inteira, e um dígito está relacionado ao sinal, tá bom, do número. Então, isso é basicamente o sistema de ponto fixo, né, nesse computador de 32 bits. Na verdade, o que os computadores usam é a aritmética, melhor, né, de ponto flutuante, que nós chamamos de sistema de ponto flutuante, que não possui uma quantidade fixa de dígitos tanto para a parte inteira do número, quanto para a parte fracionária. Podemos definir uma máquina em ponto flutuante de dois modos. Então, aqui, olha só, eu tenho, então, a minha função f, que tem uma base, tá? Que em geral é 2 ou 10, é a base binária ou a base decimal. Esse m aqui, tá?
entre duas barras, né, verticais é o número de dígitos da mantissa. Esse E é o expoente, número de dígitos do expoente. E esse bias, pessoal, ele é um valor de deslocamento do expoente. Já já a gente vai ver, tá? O que significa esse bias, esse valor de deslocamento do expoente. Ou então você pode colocar a sua base, o número de dígitos da mantissa, o expoente mínimo e o expoente máximo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que eu tenho uma máquina digital, né, um computador com 64 bits, tá? Que são aí os atuais, né, ou até mais. E a base binária. Então, existe um padrão, pessoal, que é o padrão do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos 754. Esse padrão aqui ele é bem famoso, está bem conhecido. Então, por esse padrão, um bit, né, no computador de 64 bits, então um bit ele é usado para o sinal, 11 bits é usado para representar o expoente, tá, do número, né? E 52 bits são usados para o significado, né? Para a mantissa, tá certo? Então você tem 1 bit para o sinal, mais 11 para o expoente, já são 12, e mais 52 para o significado, tá? Então dá 64. Então, você tem aqui, o primeiro é do sinal, tá? Depois você tem aqui o significado, que é a parte inteira, né, a característica, e depois vem os dígitos da mantissa, tá certo? E isso aqui represente o número, né? O bias, tá? Já já a gente vai ver por que ele é 1023, por definição. Existe uma fórmula, então, para você expressar um número. O seu número x, né, na base 2. Menos 1 elevado a s, onde s é o sinal, mantissa, né, vezes 2 elevado a c. C é a característica, e ela é representada, então, por esses 11 dígitos, né, que são 11 bits para o expoente, então, do C10 até o C0, na base 2. Isso significa C10, 2 elevado a 10, mais etc. C1, 2 elevado a 1, mais C0, 2 elevado a 0, como nós já sabemos. E o significando, né, são os dígitos da mantissa, pessoal. Então, é 1, né, ponto. Aí você tem os dígitos da mantissa. E aí, só terminando aqui, então, você faz 2 elevado à característica menos 1023, que é o bias por definição, tá? Eu vou dar um exemplo. Então, vamos ver um exemplo de como funciona, né, essa aritmética aí de ponto flutuante. Vamos supor que eu tenho um registro, então, tá, de 64 bits. Aqui tem 64 bits. Então, vamos lá, relembrando aqui. O primeiro, pessoal, representa o sinal, tá? O sinal. 1 bit, então, é usado para o sinal. 11 bits, né, do C10 até o C0 é para o expoente, que eu estou chamando de C, que são essa característica, né, chamada assim, tá? Que nesse caso aqui são esses números em vermelho, né? E depois nós temos os dígitos da mantissa, tá bom? M1 até o M52, que são 52 bits aí para a mantissa. Então, que número vai representar? É muito simples, é só usar essa fórmula que nós temos aqui. Menos 1 elevado a s, mantissa, vezes 2 elevado à característica menos esse bias, que por definição é o número 1023. Então, menos 1 elevado a s, que é o sinal que é 0, vezes. Aí, pessoal, nós temos aqui, olha só, que levar em conta a mantissa, né? Então, agora a gente tem a mantissa. Então, ela é 1 ponto, tá? Então, esse 1 aqui, eu tenho que somar aqui dentro. Então, 1 mais. O que vem depois? Então, olha só. Aí vem o dígito da posição menos 1, tá? Que é o 1,
Depois vem o dígito da posição menos 2 e o dígito da posição menos 3, porque os outros são todos iguais a 0. Ó. Então não preciso me preocupar com eles. Então aqui é 1 vezes 2 a menos 1, mais 0 vezes 2 a menos 2, que não aparece aqui, e mais 1 vezes 2 a menos 3. Então está aqui o valor da mantissa. Tá? E aí vezes, né, 2 elevado à característica, e agora a gente tem que ver como calcular a característica, que é então essa fórmula, né, C10, 2 elevado a 10, mais até C0, 2 elevado a 0. Na característica é só o primeiro é igual a 1, né, é diferente de 0. Os outros são todos iguais a 0. Então fica 2 elevado a 10, né, pessoal? Porque o dígito 1 aqui, ele está na posição 10. Ele é o dígito de 10, tá certo? Né? Então é o C10, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. Então o valor de C é 1024. Menos 1023 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. E aí fazendo essa conta, nós achamos 3,25. Então em aritmética de ponto flutuante, numa máquina aí com registro de 64 bits, você representa o número 3,25 nesse registro aqui, tá? É basicamente isso que o computador faz, né? Tá certo? Muito bem. Vamos falar agora, pessoal. Deixa eu ver aqui. Sobre esse... Vamos explicar um pouco mais então sobre esse bias, né? Que é o expoente deslocado. Então, uma maneira de representar os expoentes inteiros é deslocar todos eles uma mesma quantidade. Tá? Desta forma, a gente permite a representação de números negativos e a ordem deles continua crescente, tá certo? O expoente ele é representado por um inteiro, então, sem sinal, tá? Do qual é deslocado esse bias. Tendo então o expoente, né, e dígitos para representar o expoente, geralmente esse bias, pessoal, ele é pré-definido de tal forma a dividir essa tabela, né, essas tabelinhas aqui, ao meio, tá? E de tal forma que o expoente 1 seja representado pela sequência, né? 1, 0, 0, 0, 0 até, né, quantos bits eu tiver. Então, por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho 64 bits, né, pelo padrão IEEE 754. Então, nós temos o expoente, pessoal, igual a 11, tá? Assim, o que acontece? Nós temos aqui, então, né, a parte dos 11 dígitos, né, que chama de característica, e a gente viu pelo cálculo que é 2 elevado a 10, mais 1 vezes 2 elevado a 10, mais 0, 2 elevado a 9, mais... Então, sobrevive só esse termo, que é 1 vezes 2 elevado a 10, dá 1024. E como queremos que essa sequência represente o número 1, pessoal, então o que a gente faz? A gente define esse bias como sendo 1023, né? Porque 1024 menos o bias dá 1. Com 32 bits, como que seria, né? Quanto seria o bias? Bom, esse expoente daí, com 32 bits, ele seria quanto? Ele seria 8, né? Porque aí eu teria no ponto aqui, no expoente, pessoal, com 32 bits, a gente tem, deixa eu só me lembrar quantos dígitos para o expoente, nós temos 8 bits, né, para o expoente, tá certo? Na verdade já está aqui, né, 8 bits. E aí o bias calculado é definido como 127, tá? E com 128 bits, a gente tem 15 dígitos no expoente e o bias ele é definido por esse número aqui, tá? Vamos colocar com 11 dígitos no expoente, pessoal. Então, a gente teria, né, esses registros, tá? E o maior expoente ele é dado por 1023, né? E o menor expoente é menos 1022, tá bom? Com E igual a 11, né? O número de dígitos no expoente igual a 11, tá bom?
Bem, o maior expoente é dado, né? Então, 1023, o menor expoente é dado por menos 1022. O menor número representável positivo é dado por esse registro aqui, tá? Quando S igual a 0 e C igual a 1, e a mantissa aí é esse 100,000, ou seja, né, o menor valor representável, né? Então vai ser esse 1 mais 0, tá? Que é o da mantissa, né? Na base 2, vezes 2 elevado a 1, que é o C, o valor de C, menos 1023, tá? Que é o menor número representável no computador. Fazendo essa conta, pessoal, isso dá 0,2225 vezes 10 elevado a menos 307. Esse é o menor número representável, tá? A gente está fazendo isso com E igual a 11, tá bom? Com E igual a 11, que é o caso de 64 bits. E o maior número representável, ele então é dado por essa sequência aqui de registros, né? Utilizando aquela fórmula lá. Então, primeiro aqui o sinal é 0, positivo. O C calculado 2046 e a mantissa, né? Então, 1 ponto a essa sequência. A gente faz aquela conta, obtém 2 menos 2 a menos 52. E aí, fazendo essa conta, o maior número, pessoal, que a gente obtém, né, com 64 bits, é esse número aí, ó, 0,17977 vezes 10 a menos, 10 elevado a 309, tá? No Octave, a gente pode obter o maior e o menor número, tá? Positivo não nulo, né? O maior e o menor double, tá certo? Que aí é uma variável double, né? E a gente pode simplesmente escrever aqui no Octave real max, né? E aí você obtém, olha só, como o meu computador aqui é de 64 bits, então ele vai me dar, né, o valor que eu mostrei para vocês aqui na transparência, né? 0,17977, 10 elevado a 309, tá? Aqui ele colocou, né, 1, em notação normalizada, 1,7977, 10 elevado a 308. Tá bom? E se eu quiser achar o valor mínimo, né, representável, é só chamar real min, tá? Dar o enter. Aí você tem 2,2251 e na menos 308. Ou seja, o computador ele consegue, né, pessoal, representar um enorme intervalo de valores, tá? Tanto muito pequenos quanto muito grandes nesse intervalo aí. Tá ok? Muito interessante isso, então. Nós estamos finalizando já. Só deixa eu, pessoal, comentar com vocês rapidamente os conceitos de precisão da máquina e epsilon de máquina, tá? A precisão de uma máquina, né, digital é um número de dígitos significativos. É usado para representar um número, tá? A precisão em binário, ela vai ser o módulo, tá? O tanto de dígitos, melhor dizendo, que eu tenho na mantissa, mais 1, tá? E m, né, para outras bases. Já o epsilon da máquina, que inclusive eu usei esse epsilon da máquina numa aula aí, se não me engano, sobre gráficos, ele é definido de forma que 1 mais esse epsilon seja o menor número representável, maior do que 1. Né? Ou seja, 1 mais epsilon, ele é representável, mas não existem números entre 1 e 1 mais epsilon, tá? Então eu dou um exemplo aqui para vocês, ó. Com 64 bits, né, qual que é o epsilon será da máquina, né? Dá para a gente calcular esse epsilon. Então a gente pega o número 1 em binário, que é representado por essa sequência aqui, né? 1 ponto, e aí eu tenho zeros, tá? Vezes 2 elevado a 0. E o epsilon, né? Então ele vai ser representado por essa sequência de números aqui, 0,00 até 1,
vezes 2 elevado a zero, e que é igual, então, a 2 elevado a menos 52. Tá certo? Por que 52, pessoal? Porque no sistema de 64 bits, né, eu tenho 52 dígitos para a mantissa. Então, aqui eu tenho 52 dígitos, né, na mantissa. Então, 2 elevado a menos 52. Tá certo? Então, se eu somar, né, esses dois números aqui, 1 mais epsilon, então, quando eu somo aqui em binário, né, 1 mais 0, 1, tá? E aqui, ó, 0 mais 1, 1, né? Vezes 2 elevado a 0, isso aqui é diferente de 1, tá? Então, o epsilon da máquina, no caso de 64 bits, a gente tem 2 elevado a menos 52, tá? Que em notação normalizada, pessoal, é 10 a menos 16, né? Aproximadamente. Vamos confirmar isso aqui no Octave. A gente pode fazer o seguinte, definir y igual EPS mais 1, pessoal. Vamos ver se a gente... Isso. Vou definir assim, y igual EPS mais 1, e agora eu vou calcular o meu y menos 1, né, que é o valor de EPS. Então, y menos 1, a hora que eu faço isso, eu calculo a minha constante, né, o meu epsilon de máquina, que é aí 2,22 vezes 10 a menos 16, tá ok? Outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte, escrever 1 mais a minha constante epsilon, então, ou melhor, vamos colocar aqui 1, 10 a menos 16, tá? 1 e menos 16. E vou definir isso como sendo igual a 1. E aí ele vai me retornar o valor 1, que significa verdadeiro, né? Então, de fato, a menor constante aqui, o epsilon de máquina, é igual a 1, né? E se eu fizer 1 mais o epsilon e dizer que isso é igual, né, a 1, tá certo? O que ele vai me retornar, pessoal? Ele vai me retornar o valor 0, né? Porque isso é falso. O epsilon, ele tem um valor, né, não nulo, tá certo? Que é exatamente o menor número representável maior do que 1, tá? Então, esse é o chamado epsilon de máquina, tá? O menor número representável maior do que 1. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Não é um assunto tão simples, tá? Deixa eu só comentar rapidamente os conceitos aqui de overflow e underflow, né? Utilizando uma máquina em ponto flutuante, caso aí dos nossos computadores, né, das calculadoras digitais, temos um número finito de números que a gente pode representar. Um número muito pequeno, pessoal, então ele é aproximado por 0, né? Isso é chamado de underflow. E um número muito grande, ele vai ser aí um overflow, né? Que geralmente faz o cálculo parar, né? A máquina travar. Além disso, os números eles não estão uniformemente espaçados, tá? No eixo real. Números pequenos estão bem próximos, enquanto que números com expoentes muito grandes, eles estão aí bem distantes. Se a gente tentar, pessoal, representar um número que não é representável, devemos aí utilizar o número mais próximo, gerando, inclusive, erros de arredondamento. Por exemplo, né, vamos fazer aqui um overflow, né? Se eu dividir 0 por 0 no Octave, o que ele vai dizer para mim? Ele vai me retornar um valor dizendo que não é um número. Então, ele dá o comando aqui none, né? Not a number, tá certo? Mesma coisa, vamos fazer aqui 1 dividido por 0. 1 dividido por 0, a gente sabe que não tem número para isso. Isso dá infinito, né? Então, ele me retorna a resposta aqui inf, que é infinito. Tá bom? Vamos pegar aqui uma outra coisa. Vamos pegar 2 vezes o maior número representável, né, na máquina, que a gente viu que é o real max, tá? Se a gente fizer isso, isso também dá infinito, tá ok? E se a gente dividir 1 por um número muito grande, digamos 2 elevado
a 9.999, tá? O computador também vai me dar resposta, uma resposta nula, né? Ele vai me dar 0, sendo que isso aqui é um número muito, muito pequeno, não nulo, mas o computador me dá como resposta igual a 0, tá bom, pessoal? Então, tudo isso aí é devido a erros, né, de arredondamento. As nossas máquinas são finitas e elas conseguem fazer representações finitas de números.